Olá, seja bem-vindo ao canal Cristão Reflexivo. Eu me chamo Tony Lucas, é um prazer tê-lo aqui conosco. E este é mais um vídeo do quadro Testemunhos Espirituais, onde nós trazemos sempre experiências e testemunhos acerca do mundo espiritual, que mostram que Deus é verdadeiro e também devemos estar atentos à dimensão do Espírito. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma avaliação, na verdade uma crítica, acerca de um livro que eu li sobre o tema da libertação, batalha espiritual, exorcismo, né, que muita gente tem essa curiosidade. E de antemão, eu quero dizer que existe aqui duas posturas que nós devemos ter cuidado, 2 extremos. O primeiro extremo é aquele tipo de cristão ou religioso, nesse caso, que espiritualiza tudo, vê demônio em tudo, tem até igrejas que fazem disso um show, né. Sexta-feira do descarrego, da libertação, e, entrevistando pessoas supostamente possessas, que são coisas muitas das vezes feitas apenas para chamar atenção e atrair também os ingênuos, né, através dessa, cultura da manipulação e do medo, muitos falsos profetas e falsos religiosos, acabam enriquecendo às custas disso, do medo. Tudo foi algum trabalho que foi feito para me prejudicar, tudo é demônio, tudo a pessoa não pode ter mais uma doença, uma dor de barriga que coloca na culpa aí do adversário. Então, essa é uma postura que nós devemos ter cuidado, né, de um fanatismo religioso e até uma paranoia, né, religiosa, que também é perigosa, mas o outro extremo também é daquele cristão incrédulo, que não percebe as influências malignas que estão a todo momento nos tentando, gerando pensamentos negativos, intrusivos. E até quando ocorre alguma experiência mesmo espiritual, sobrenatural, tem pessoas de algumas vertentes também que simplesmente não creem em nada que seja fora desse campo da matéria. Isso também é uma postura errada, porque na palavra nós vemos muitos exemplos onde Jesus libertou pessoas de opressões malignas, expulsou demônios, né. Inclusive em Marcos 16, versículo 17, o Senhor Jesus fala: "Estes sinais os seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios". E o Senhor tem várias passagens dele na Bíblia, onde ele liberta pessoas de, enfermidades espirituais que eram causadas por esses espíritos malignos. Ele liberta o endemoniado gadareno, né, que diz que tinha uma legião de espíritos ali dominando ele. Então, o combate às forças das trevas é algo comum na vida do cristão. Tanto é que Paulo vai dizer em uma de suas cartas, né, aos Efésios 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra carne e sangue, mas contra poderes, as potestades, autoridades e dominadores do mundo das trevas e as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, o nosso principal adversário, ele é invisível, mas muitas das vezes se transmuta, usa, pessoas também para nos fazer o mal. Então essa é uma breve introdução, a gente ter cuidado com os extremos, nem aquele que vê, inimigo a opressão em tudo, e nem o que é totalmente incrédulo, que também se torna um cristão fraco e, portanto, um alvo fácil, uma presa fácil nas mãos do adversário. Passando para o livro que eu li, que se chama O Último Exorcista do Vaticano. Então ele conta a experiência aí de alguns padres exorcistas, especialmente esse, Gabriele Amorth, né, que, durante muitos anos se tornou especialista nesse processo de libertação e expulsão, né, de espíritos malignos das pessoas. Eu entendo que a intenção dele era louvável, né, de ajudar essas pessoas, mas aqui alguns pontos de crítica que em relação à doutrina que é passada no livro. Obviamente eu sigo a doutrina reformada, né, pós a reforma protestante de Lutero, e há muitas divergências do ponto de vista doutrinário, se nós formos comparar com o catolicismo romano.
Dentre elas, o padre, né, Gabriel Amorth, ele diz que só quem tem autoridade para trabalhar com isso, para expulsar demônios, seriam os padres exorcistas, né, outorgados pelo Vaticano. E aí ele anula qualquer outro servo de Deus espalhado pelo mundo que já tenha tido experiências do tipo. Como eu também já tive, meu pai, minha família, algumas pessoas próximas, que já entraram em alguns embates espirituais e, não é um título outorgado, uma assinatura de uma instituição religiosa que vai garantir se alguém tem poder ou autoridade espiritual ou não para expulsar uma opressão maligna, né. O que garante realmente essa autoridade espiritual é intimidade com Deus, é uma vida de santidade na presença do Senhor. Isso é que faz os demônios baterem em retirada e perceberem que aquele indivíduo está coberto pelo sangue de Jesus, que é tipo do Espírito Santo, e aí eles não suportam a presença, mas o poder não está no homem, não está também numa estrutura religiosa burocrática ou até num, digamos assim, um certificado. Ah, vou ter um certificado de libertador ou de exorcista, isso vai me garantir a autoridade para expulsar demônio. Não é assim que funciona, né. E tem até um caso interessante na palavra, que é em Atos 19, versículo 13, que alguns judeus que ouviam Paulo pregar, eles também buscaram, trabalhar com isso na expulsão, né, dos espíritos malignos. E tentaram invocar o nome do Senhor Jesus, né, sobre os endemoniados e diziam: "Em nome de Jesus a quem Paulo prega, ordeno que saiam". Que eram os 7 filhos de Seva, que eram dos chefes dos sacerdotes dos judeus. E aí o espírito maligno respondeu a eles: "Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem são?". E aí eles acabaram ficando em maus lençóis, né. O endemoniado partiu para cima deles, espancou todo mundo e eles saíram correndo pelado, e aí, envergonhados. Isso demonstra, nesse caso, uma clara falta de autoridade por parte desses indivíduos. Tentaram fazer algo que eles não viviam, expulsar aquela opressão em nome de Jesus, sem que eles tivessem intimidade com Cristo. Então, a primeira divergência em relação ao que é falado nesse livro e a essa doutrina é isso. A santidade é que é o fator determinante e para que você tenha autoridade no mundo espiritual. E nós sabemos, como o Senhor Jesus falou, que existem castas que só saem por meio do jejum e da oração. Então, é uma vida de renúncia, inclusive, para que você possa ter essa autoridade em relação ao mundo das trevas, né. Uma outra questão é sobre a fé materialista também, que é mostrada nesse livro. Então, eu entendo que eles criam na figura do exorcista como fosse um super-herói, e aí ele fala: "Não, temos os artefatos". E aí tem, o crucifixo banhado a ouro, ou o crucifixo da madeira tal, uma estola sacerdotal de cor púrpura, aí o sacerdote tem que vestir, tem que estar com o manual da oração do exorcismo na mão, aí vai expulsar o espírito maligno lendo um papel, entende? E todos esses elementos, aí tem a questão da água, aí não, vão abençoar a água para ficar jogando. Então são elementos de uma fé materialista, que, mais uma vez, querendo não atacar aqui as outras crenças, né, mas a palavra não nos ensina isso. O Senhor diz mais uma vez: "Aos que crerem em meu nome farão estes sinais". Então é pela fé no nome do Senhor Jesus que Deus opera uma libertação de uma opressão maligna. Não é por um artefato milagroso, não é a roupa de alguém, não, vou usar um paletó do pastor fulano para poder libertar uma toalhinha ungida. Isso, ocorre, né, essa idolatria que projeta poder em artefatos materiais, ela ocorre tanto no catolicismo romano como no protestantismo. E isso deve ser, combatido, porque vai de encontro ao evangelho que Cristo pregou, que não era de visível aparência, né, mas é sobre uma fé que brota de dentro para fora, que vem da eternidade, né, e que brota de dentro do coração remido
para fora, para poder manifestar o poder de Deus. Então, é um outro ponto de divergência. Uma outra crítica aqui, um ponto também contrário ao que está nas Escrituras, é que esse livro conta relatos de pessoas, padres, freiras e pessoas supostamente santas, né, que tinham uma vida com Deus, de intimidade e renúncia, e ainda assim foram possessas por espíritos malignos, que é uma coisa que não tem respaldo bíblico algum. Porque a opressão maligna, principalmente nesse nível, ela ocorre quando há uma brecha na vida do indivíduo. Que brecha é essa? O pecado é que abre espaço para as manifestações malignas, as opressões, né, espirituais. Então não tem como você ser santo, estar preenchido com a sua casa preenchida pelo Espírito Santo e algum intruso querer fazer morada, não tem. Isso é contra também ao evangelho. E é uma coisa assim completamente distorcida com a palavra de Deus. Tanto é que Jesus fala, ele tinha acabado de expulsar um espírito maligno, né? E ele disse: "O valente bem armado, ele guarda a sua casa", e falando ali do aspecto espiritual. E guarda ali o seu tesouro, né, aquela casa de forma bem guardada, a não ser que venha um que seja mais valente do que ele e quebre a sua armadura e o afugente, né, o mande embora. Ou seja, Cristo é aquele que é o mais valente, por isso que nós temos autoridade para expulsarmos qualquer opressão maligna através do nome de Jesus, né, e o poder do seu sangue vertido na cruz. Então, mas ele alerta que uma vez que a casa está vazia, se o espírito maligno voltar e encontrar aquela casa vazia de novo, ele vai trazer junto consigo outros 7 espíritos piores, né, para fazer uma destruição ainda maior na vida daquele indivíduo. Então, o pressuposto segundo Cristo para a possessão demoníaca, para a opressão, é uma casa vazia, sem a presença do Espírito Santo, uma casa vazia, uma casa completamente atolada no pecado, atolada em práticas que desagradem a Deus. Mas aí também você pode dizer: mas tem casos de crianças também possessas. Tudo bem, mas aí tem que se ver quem é que abriu essa legalidade na vida desse indivíduo. Muitas das vezes foram os pais, que por não terem essa cobertura espiritual, não buscarem a presença de Deus, né, não estarem atentos ao que os filhos consomem na internet. Tem gente hoje, tem muitos desenhos que são extremamente demoníacos. Eu posso até trazer depois alguns desses exemplos assim, da cultura do entretenimento, que às vezes abre portas nas vidas das pessoas, gente que fica assistindo filme de terror, filme de bruxaria, filme de malignos, né, leem esse tipo de literatura, obviamente ele vai abrir uma brecha espiritual para poder ser atormentado também por esses seres, né, malignos. Então, quando ocorre essa possessão na vida de uma criança que seria pura, inocente, na verdade houve aí sim uma negligência por parte dos pais, que são aqueles responsáveis também pelo ensino, pela a saúde espiritual dos seus filhos. Então é necessário também fazer aqui essa ressalva. Por fim, eu quero dizer o seguinte, que não é interesse do adversário, das forças malignas, se apresentarem desse modo, em possessões, em movendo coisas nas casas das pessoas. Quando isso ocorre é porque já realmente já está no limite, já é algo muito grave, né. Mas a principal investida do inimigo, né, das nossas almas é na nossa própria mente, implantando a dúvida, a descrença, o desejo pecaminoso. Essa influência sutil é muito mais perigosa do que esses ataques visíveis a olho nu. Porque o ataque visível você reconhece, né, você vai buscar ajuda, pode se defender. Mas e quando a influência maligna ela é imperceptível? É através de uma palavra, de alguém, de uma pessoa que é muito próxima a você, mas às vezes está querendo a sua derrota, a sua destruição. A investida espiritual e principalmente no campo da mente, que é o campo de batalha principal de todos nós. Então foi esse o vídeo de hoje, como alerta. Reitero que é importantíssimo que nós
possamos nos preencher com as Escrituras, para que você possa entender o que é que provém de Deus e o que não provém. O apóstolo Paulo diz: "Examinai todas as coisas, né, mas retém o que é bom". E dessa forma, através da doutrina de que não é ligada a uma igreja, uma placa de igreja específica, né, mas a doutrina que está na palavra, a doutrina que Cristo pregou, que os apóstolos pregaram, é possível nós vermos algumas dessas heresias que são aí defendidas por muitos grupos e muitas pessoas, né. Então foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você, se interessa por esses temas espirituais, temos uma playlist aqui nesse canal, que eu conto muitas experiências pessoais com Deus, de familiares e amigos próximos, que eu vou colocar o link na descrição, né. E, curta esse vídeo, compartilhe, comente também.